ele só tocava isso. Jornal de Rondônia, segunda edição. Oferecimento Nova 364. Nossa jornada é cuidar da sua. Olá, uma boa noite para você. A segunda edição do Jornal de Rondônia começa agora. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a morte de um paciente em Cerejeiras. De acordo com a família, a vítima teve o intestino perfurado durante um exame em uma clínica do município. Tiago da Silva Severino tinha 34 anos. Ele morreu na manhã do dia 28 de fevereiro, um dia depois de passar por um exame de colonoscopia em uma clínica particular na cidade de Cerejeiras, no Cone Sul de Rondônia. Segundo a família, durante o procedimento teria ocorrido uma perfuração no intestino. Depois do exame, Tiago precisou de atendimento médico ainda em Cerejeiras e foi transferido para Vilhena, onde passou por uma cirurgia de emergência. Ele chegou a ser internado em uma unidade de terapia intensiva, mas não resistiu e morreu na manhã do dia seguinte. De acordo com a família, Tiago tinha síndrome nefrótica, uma doença que exige acompanhamento médico frequente. Por causa do tratamento com medicamentos imunossupressores, ele também havia desenvolvido sarcoma de Kaposi. Ainda assim, segundo os familiares, a condição estava controlada e ele levava uma vida ativa. O irmão da vítima informou que a família registrou denúncia na Polícia Civil para que as circunstâncias da morte e os procedimentos adotados durante o exame sejam investigados. Em nota, os familiares afirmaram que querem esclarecimentos sobre o que aconteceu e defendem que, caso seja comprovada alguma falha, haja responsabilização. A Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Segundo a corporação, entre as primeiras providências da investigação está a solicitação do prontuário médico completo do paciente, além da realização de outras diligências consideradas necessárias para esclarecer o que pode ter acontecido durante o procedimento. A repercussão do caso também trouxe à tona o relato de outra família, que afirma ter passado por uma situação semelhante após o mesmo tipo de procedimento realizado na mesma clínica. Segundo os familiares, o paciente também teria sofrido uma perfuração e acabou morrendo. Meu pai, ele foi fazer o exame de rotina, que há tempo atrás ele tinha dado uns probleminha, e aí a médica solicitou uma endoscopia, uma colonoscopia, para ver como que estava tudo bem. E aí a gente marcou numa clínica em Cerejeira, aqui, uma clínica bem popular na região. E aí, pela facilidade de locomover, a gente foi até essa clínica no dia 20 de setembro. Ele passou por esse exame às 8 horas da manhã. Só que quando ele saiu desse exame, ele já saiu com muita dor, retorcendo de dor, e eles liberou ele. E aí a gente deu uma entrada aqui no hospital, e aí no outro dia a gente foi encaminhado para Vilhena, que ele não melhorava, era muita dor. E chegou lá, foi feita uma tomografia e o médico falou que eles tinham perfurado o intestino dele. E aí ele fez a cirurgia de emergência, mas essa cirurgia ele não voltou mais. Ele já entrou em coma, foi entubado, ficou 10 dias na UTI e veio a falecer no dia 30 de setembro. E aí a gente fica mais triste porque esse médico, ele não prestou socorro, ele liberou meu pai com dor. Quando foi na segunda-feira que a minha cunhada entrou em contato que havia marcado o exame, eles só visualizaram a mensagem. Especialistas explicam que a caracterização de um possível erro médico depende de uma análise técnica detalhada. Entre os fatores avaliados estão as condições clínicas do paciente, os riscos do procedimento e a conduta adotada pela equipe médica durante o procedimento. Nesses casos em que se suspeita que houve um erro médico, uma negligência médica, é importante que a família acione a autoridade policial, é importante que leve todos os dados da vítima, o quadro de saúde dela, a documentação médica, para que a polícia possa ter contato com esses dados, saber a condição da vítima, né? Também existe a possibilidade de acionar o Conselho Regional de Medicina, que é o órgão administrativo responsável pela classe.
né? Cabe ao CRM fazer a apuração para saber se houve ou não uma violação ético-disciplinar, uma infração disciplinar, uma negligência. Ainda sobre esse assunto, a nossa equipe e o G1 Rondônia ainda tenta o retorno do nosso contato feito com a clínica envolvida nos episódios citados nessa reportagem. A Polícia Civil de Ariquemes encerrou a apuração policial do caso da neta suspeita de matar o avô e tentar matar a avó. Segundo a Polícia Civil, a arma usada no crime não foi encontrada durante a investigação. Mesmo assim, o procedimento de apuração de ato infracional já foi concluído e entregue para o Ministério Público. O Ministério Público confirmou que recebeu o procedimento e que já está em análise na Promotoria de Ariquemes e que tem um prazo para então se pronunciar. Em seguida, segue para a Justiça, que deve definir as medidas socioeducativas. Ainda segundo a Polícia Civil, a adolescente de 17 anos suspeita de matar o avô e também de atirar contra a avó, que sobreviveu, ela segue apreendida no Centro de Atendimento Socioeducativo. A gente também atualiza o estado de saúde da avó. Segundo a família, a idosa de 70 anos precisou fazer várias cirurgias, ela chegou a ficar internada na UTI e segue hospitalizada no Hospital Regional aqui de Ariquemes, mas que o quadro de saúde dela é estável e que ela não corre risco de morte. O crime completou 11 dias, aconteceu na noite do dia 24 de fevereiro, no sítio das vítimas, na área rural aqui de Ariquemes. Após a adolescente chegar na casa e pedir que os avós se sentassem no sofá para conversar, mas em seguida ela atirou contra eles. O avô morreu no local, atingido por tiro nas costas, e a avó, mesmo baleada, ela conseguiu mandar um áudio para a família. Na mensagem, ela pedia que chamassem a polícia. A defesa da adolescente disse que está colaborando com as investigações. Ações de conscientização e prevenção à violência contra a mulher foram intensificadas na manhã desta sexta-feira em Porto Velho. O movimento acontece em um momento de alerta em Rondônia. O estado registrou a segunda maior taxa de feminicídio do país no último ano. O mais recente dado divulgado sobre o feminicídio reforça que em Rondônia, o segundo estado com maior taxa do crime no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ações de enfrentamento são ainda mais urgentes. Nesta sexta, o debate foi levado para a escola e marcou o início da campanha Educação de Rondônia contra a Violência. É uma ação dentro de um conjunto de ações, aqui na Escola Flora Calheiros, Cotrim, na Zona Leste, que foi escolhida justamente pelos seus índices de vulnerabilidade, das adjacentes, a questão socioeconômica, para trazer essas discussões. A partir das estatísticas, gerar algumas reflexões necessárias para essa mudança de comportamento, para o reconhecimento, para que a sociedade, a comunidade escolar, nesse caso, consiga ter a identificação dos sinais, porque a gente fala do feminicídio, mas para chegar a essa culminância tão triste, existem vários outros tipos de violência. Então, isso aqui é só um pequeno pedaço dentro dessa união das secretarias e das outras instituições nessa campanha, nessa corrente, para quê? Para que a gente tenha cada vez mais a diminuição desses índices e, se por que não, exterminá-los da nossa sociedade. É um sonho, mas nós sempre vamos caminhar nessa perspectiva, com esse desejo. O objetivo aqui também é mostrar aos estudantes que existem caminhos para pedir ajuda e denunciar situações de violência. Não é que aconteça na escola, se qualquer tipo de violência se desdobrar lá na sua casa, em qualquer local, a escola tem a obrigação de fazer a comunicação para os outros órgãos. A psicóloga Ana Flávia também destaca a importância dessa abordagem junto aos estudantes.
principalmente na mudança do comportamento, né? Então a gente pode observar uma criança ou adolescente que é extremamente comunicativa, tem um bom desenvolvimento escolar, mas ela começa a retroceder. Nem toda indisciplina da criança significa, né, do adolescente, que ela tem um comportamento inadequado por si só. Alguma coisa ali está acontecendo, principalmente naquele ambiente escolar. Outro sinal muito significativo é quando essa criança e adolescente ela não quer retornar para casa. Né? Ela não quer falar sobre aquilo que está acontecendo, ou ela vai trazer muitas vezes para o colega. E não parou por aí. No terminal rodoviário, a Operação Rosas de Aço levou às ruas policiais rodoviários para uma abordagem contra a importunação sexual. É um momento em que a PRF consegue intensificar as campanhas de conscientização de violência contra a mulher. Quando a gente trata aqui na rodoviária, a gente está falando de uma quantidade muito maior de pessoas que são alcançadas por conta do fluxo mesmo de passageiros aqui. Se eu pego um táxi, por exemplo, eu tenho 5 passageiros no máximo. Um ônibus eu posso até ter 42, 50 passageiros. Na rodoviária a gente consegue intensificar a quantidade de pessoas e a diversidade também de fluxo. Passageiros receberam informações sobre como identificar a prática criminosa e canais de denúncia. A seguir, a gente fala sobre a presença da mulher na pesquisa e a contribuição delas no avanço da saúde pública aqui em Rondônia. A força que move o mundo e a determinação que faz a história. Dia da Mulher, Irmãos Gonçalves. Aproveite as ofertas especiais. Frango congelado Avinorte, 8,38 kg. Açúcar cristal barralco, 2 kg, 4,85. Linguiça suína Nutribras, 15,80 ao quilo. Batata monalisa, 2,89 o quilo. Tomate, 4,98 kg. Carne bovina Frigon contra filé Faco, linha todo dia, 38,98 kg. Óleo de soja Concórdia, PET 900 ml, 6,58. Só até segunda para todas as lojas. Dia da Mulher, no Irmãos Gonçalves. É um barato. Vamos nessa! R$2 ou um presente misterioso? Presente misterioso. Acabou de ganhar uma viagem, brincadeira. É um café maravilhoso. Um açúcar adoçante ou puro? Açúcar. Então, Diquinho. Aqui. Olha ela aí. Caputina. Pega um papelzinho desse aí pra ler. Cadê o sabor que estava aqui? Você sabia que por causa da crise climática... A gente pode ficar sem café? Aproveite enquanto tem. Eu fico sem qualquer coisa, mas não posso ficar sem café. Por isso eu peço pra você, acesse aqui, ó. Cadê o sabor que estava aqui? E ajude a salvar o nosso cafezinho. Caputina! Olha lá onde foi parar. O partiu deste sábado é em Alter do Chão, no oeste do Pará. Conhecemos o hotel do chefe Saulo, com direito a mergulho na praia particular às margens do rio Tapajós. Quer mais o quê, minha filha? Que tal dar uma voltinha pela charmosa Ilha do Amor? E ainda tem um pastel diferentão em formato de boto. Bora provar? Eu tô com pena de comer o boto. O Partiu Amazônia é amanhã, aqui na Rede Amazônica. Domingo, 8 de março, é o Dia da Mulher. A equipe do JRO2 pensou como homenageá-las. A gente queria falar da importância da mulher e das suas conquistas, celebrar sua força, inteligência e as suas carreiras e contribuições. Na reportagem que você vai acompanhar agora, nós ouvimos 2 pesquisadoras que relatam bem o que a gente vê em muitas outras áreas. Mulheres que ocupam espaço, fazem história e contribuem para o avanço da nossa sociedade. As mulheres já são maioria na base da produção científica no Brasil. Elas ocupam as bancadas, lideram grupos de pesquisa e estão mudando o dicionário da saúde pública brasileira. Segundo o MEC, as mulheres já são 57% dos titulados nas pós-graduação e 58% dos bolsistas da CAPES. Mas, para além dos números, o que vemos aqui em Rondônia é a ciência aplicada à vida. Hoje você vai conhecer 2 mulheres que mudaram o cenário amazônico e transformaram eles numa referência mundial. Uma dessas histórias é da virologista Deusilene Vieira. Há anos ela se dedica ao estudo das hepatites virais, doenças que ainda representam um grande desafio para a saúde pública na região amazônica. Entre as pesquisas lideradas por ela,
Uma conquista recente ganhou destaque nacional. O grupo de pesquisas desenvolveu um teste molecular para diagnóstico da hepatite delta, considerada a forma mais agressiva da doença e endêmica na Amazônia. Até pouco tempo atrás, esse exame não estava disponível no Sistema Único de Saúde. Eu sou rondoniense. Entrei na pesquisa ainda como aluna de graduação na iniciação científica, no meu 3º período da faculdade, e fiz um caminho na ciência, Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e me tornei pesquisadora. Então é um grande desafio estar na região norte, valorizar a ciência e principalmente ser reconhecido e valorizado. Dentro de um âmbito em que as mulheres, nos últimos anos, começaram a fazer parte e se tornarem pontos principais de projetos em destaque no Brasil e em todo o mundo. Então, a ciência para a mulher ainda é desafiadora, porque a mulher precisa mostrar sua capacidade todos os dias, ampliando mais. Hoje, dentro dos laboratórios, você tem muito mais alunas do que alunos. Para a pesquisadora, seja nos laboratórios ou nas salas de pesquisa, as mulheres estão cada vez mais presentes na produção científica do Brasil. Nós chegamos em um patamar considerável, mas são lutas diárias. Se você comparar as mulheres que estão na ciência hoje, se destacando hoje, com mulheres há 20, 30, 40 ou mais, é uma diferença total. Se no laboratório de virologia molecular o desafio é enfrentar as hepatites, em outro espaço de pesquisa, o foco está em uma doença que ainda impacta milhões de pessoas, a malária. A pesquisadora Maísa Araújo, da área da saúde pública, dedica a carreira aos estudos do mosquito transmissor da doença. E para entender melhor esse inimigo microscópico, ela coordena um trabalho pioneiro no país. Em Rondônia, funciona a primeira colônia do Brasil com mosquitos transmissores da malária mantidos para a pesquisa científica. O espaço permite acompanhar o ciclo do inseto e desenvolver estudos que podem ajudar a criar novas estratégias de controle da doença. Nós produzimos os mosquitos e infectamos artificialmente para estudar a relação do plasmódio dentro do mosquito. E aqui a gente consegue desenvolver, testar potenciais vacinas de bloqueio de transmissão. Nós testamos compostos que podem também auxiliar no bloqueio de transmissão em áreas endêmicas. Mesmo com o crescimento da presença feminina na ciência brasileira, ocupar esses espaços de liderança ainda representa um desafio para muitas pesquisadoras. Como nós trabalhamos em áreas endêmicas, nós vemos muitas mulheres, ainda em condições sem uma busca por uma profissão. E hoje isso é muito possível, Eu sei que é mais difícil, mas isso com o desejo, com a força de vontade e com os apoios que existem atualmente, ela pode correr atrás. Marina, por exemplo, é técnica em laboratório e integra a equipe que atua no desenvolvimento de óleos essenciais compostos de copaíba e andiroba, que tem ação repelente contra o principal vetor da malária, que é a fêmea do mosquito do gênero Anopheles. Para ela, exemplos como os de Deusilene e Maísa mostram que o cenário está mudando. É uma vitória, A gente tem muita dificuldade ainda no processo de conseguir se adaptar, conseguir seguir a vida, sendo mãe, sendo esposa, sendo pesquisadora, trabalhando, Mas, assim, tudo foi facilitado, como a própria Maísa disse, assim, de alguma forma, porque antigamente não tinha, como se fosse uma referência para as mães mulheres, Principalmente as que trabalham, que buscam trabalhar e estudar. Deusilene e Maísa são a prova de que o lugar da mulher na ciência não é uma exceção, é a regra do progresso. Elas não buscam apenas títulos, buscam curas. O legado? Uma trilha aberta para que as próximas cientistas não encontrem apenas portas, mas laboratórios prontos
para mudar o mundo. O incentivo é sempre acreditar, né, que é possível, elas têm condições, todos nós temos condições, ainda mais como mulheres, porque a gente tem que nos apoiar, né? Nós podemos alcançar qualquer patamar que nós desejamos, desde que nós temos esse empenho e que também nós possamos ajudar, né, cada vez mais as pessoas que necessitam, né? Então, é nesse sentido. Hoje eu estou pronta para os desafios e a gente sabe viver e trabalhar melhor com esses desafios. É uma construção. Profissionalmente você está bem construída, mas os desafios diários permitem que você melhore pontos e consiga dar ênfase em outros. Então, me sinto uma profissional reconhecida pelo meu trabalho, mas sabendo que eu tenho desafios ainda à frente. A seguir, tem atleta de Rondônia nas Paralimpíadas. Ele é campeão mundial, é o porta-bandeira do time Brasil e uma das esperanças de medalha do nosso país na competição. Até já. Nem todo começo tem holofote, nem todo espetáculo nasce com aplausos. E para virar esse jogo é preciso esforço, estratégia e estudo. Porque o conhecimento muda tudo e quando você se prepara, a vida vira seu palco. Para isso, conte com a Uninasal, feita para você que quer dominar o mercado e se tornar o protagonista da própria carreira. Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena. Uninasal, a próxima grande virada da sua história. Mano, mana. As pessoas de fora podem até saber que mano é diminutivo de hermano, mas elas não usam essa palavra tanto quanto os nortistas. Por aqui tem gente que usa o mano e mana quase como se fosse uma vírgula. Usamos maninho para falar até com quem a gente nem conhece. Por exemplo, ei maninha, quanto é que tá a banana? Valmir acumulou uma dívida que saiu do controle. Você tá querendo que eu roubo meu filho? E o preço pode respingar em quem ele mais quer proteger. É só pegar um prêmio desse aí, eu não vou roubar meu filho. Valmir, eu não queria engrossar pra cima de você não, mas parece que você não tá me dando opção. Hoje... O que tá acontecendo aqui? Coração acelerado. Ontem, o time do Guaporé foi eliminado pelo Juventude na segunda fase da Copa do Brasil. 3.170 quilômetros longe de casa. Foi essa a distância que o Guaporé percorreu até chegar ao estádio Alfredo Jaconi para encarar o Juventude pela segunda fase da Copa do Brasil em Caxias, no Rio Grande do Sul. Dentro de campo, o time gaúcho fez valer a força de quem disputa a Série B e venceu por 5-0. O Guaporé segurou o placar em 0-0 quanto deu. O Juventude demorou para criar chances claras de gol, mas aos 35 minutos Marcos Paulo abriu o placar. Aos 45, Taliari ampliou e Marcos Paulo mais uma vez balançou as redes. Na segunda etapa, a história se repetiu. Nos minutos finais, Lucas Mineiro ampliou e Taliari fechou o placar. Apesar da eliminação, o Guaporé deixa a competição depois de ter feito história. Agora, para o Guaporé, o foco volta totalmente para o campeonato rondoniense. O Guaporé já está garantido nas semifinais. O próximo compromisso é na segunda-feira, às 19h30, contra o líder de Paraná, no Caçolão. Os Jogos de Inverno Paralímpico de Milão Cortina, na Itália, começam a partir de sábado. O brasileiro Christian Ribeira é cotado como o principal atleta com chances de conquistar pelo menos uma medalha nos Jogos. A modalidade do Christian, para que você possa acompanhar, é o esqui cross country. E sabe o que é melhor? Ele é atleta aqui de Rondônia.
E aí, time, tudo bem? Aqui quem fala é Christian Westermaier Ribeira. Anote esse nome, Christian Ribeira. Vou te dar alguns motivos para você não esquecer do Christian. O jovem de 24 anos será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão, na Itália. Jogos que começam no sábado. O Christian é esquiador e vai participar dos Jogos pela terceira vez. A primeira foi em 2018, com apenas 15 anos. E ele ficou em 6º lugar no Ski Cross Country, melhor resultado de um brasileiro na história dos Jogos. Agora, o Christian chega como um dos favoritos a uma medalha, que é inédita para o Brasil. Passando para avisar que eu estou muito feliz de estar representando o Brasil mais uma vez. Vai ser minha terceira participação nas Paralimpíadas de Inverno. A gente está treinando firme. Esse ciclo eu consegui 14 pódios, foram 8 medalhas de ouro em Copas do Mundo e o Mundial em 2025. Então a gente está chegando como campeão mundial e vamos lá atrás dessa medalha, hein? Para encerrar, mais um motivo para você ficar de olho nos Jogos de Inverno e na torcida pelo Christian Ribeira. O garoto brabo é rondoniense, natural de Cerejeiras. Ele nasceu com artroglifose, doença congênita das articulações das extremidades. Em busca de tratamento, foi morar em São Paulo. Já passou por 21 cirurgias para a correção das pernas. Hoje, além do esqui cross country, também faz natação, atletismo e ainda tira onda de skate. Ele foi o primeiro brasileiro a conquistar o Globo de Cristal no Ski Cross Country Paralímpico, sagrando-se campeão geral da temporada 2024-2025. Então anote aí, Christian Ribeira é de Rondônia. Oh, dá agradecer a nós, amor. Parabéns. Muito legal. Muito bacana trazer essa reportagem do Fábio Diniz aqui para a nossa torcida aumentar ainda mais pelo time Brasil. Agora a gente fala da previsão do tempo com Chiara Negrete. Muito boa noite para você. A gente destaca o nível dos rios Madeira e Machado aqui no estado de Rondônia. Nessa semana em Porto Velho, o rio Madeira voltou a ultrapassar o marco de 14 metros, que é a cota de atenção. Hoje com 14 metros e 8 centímetros pela manhã. Essas cotas são definidas por profissionais com análises e observações e representam risco de inundação. No caso da cota de atenção, representa risco leve. O Rio Machado também tem previsão de aumentar nos próximos dias. As chuvas que caem em Cacoal e em entorno têm influência direta no nível do rio em Ji-Paraná. Esse volume leva de 2 a 3 dias para percorrer o rio e chegar na região. Hoje com 9 metros e 7 centímetros, de acordo com a última medição feita pela manhã. Agora, para o fim de semana, podemos esperar chuva para todo o estado durante o sábado e também domingo. Dia 7, sábado, o tempo deve ser de céu nublado, com muitas nuvens e pancadas típicas do período chuvoso. Já no domingo, dia 8 de março, Dia das Mulheres, a chuva deve ser mais leve e passageira em parte do estado. A dica é conferir o celular e também a janela para ver como está o tempo, para programar aí essa comemoração dessa data especial. Tchau, tchau. Amanhã eu te espero ao vivo aqui na tela da Rede Amazônica, na nossa segunda edição, com as principais notícias do dia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. As reportagens de hoje vão estar disponíveis lá no Globoplay. Você pode acessar, é de graça. Uma boa noite para você e até amanhã.
Jornal de Rondônia, segunda edição. Oferecimento Nova 364. Nossa jornada é cuidar da sua. Atenção, minha gente! Você vai levar falta se não assistir o Rondoniar deste sábado. Mesmo enfrentando um grande desafio, Renata Vanier conta como segue com fé e força que inspira. Tem música com Crício Gaudi, que abre o coração e compartilha sua trajetória. Rondoniar é amanhã, aqui na Rede Amazônica. Coração acelerado. Oferecimento Quali, 35 anos. No capítulo anterior,